bom estar com a Isabel e alguns arriam, né? E com certeza tem algo especial para todos nós aqui nessa praia, porque o evento é das mulheres, mas os homens hoje, aqueles que puderam, estamos aqui presentes, né? Aleluia. Esse é o nosso luxo. Pega no pé de todo mundo, né? Bom, amados, como lhe falei a voz anteriormente, o Senhor gerou uma palavra no nosso coração, que está em Eclesiastes, capítulo 4. Pega para mim ler aquele presentinho, aquele pedacinho que eu vou sortear ali. E eu fui fazer exatamente aquilo que Rachim falou para mim, a partir do verso 9. Não, do meio. Esse é isso. Vou botar aqui, eu quero mostrar para vocês. Nós vamos ler. Isso, pode chegar. Fala assim a palavra: melhor serem dois do que um. Eclesiastes 4, a partir do verso 9 e 10. Por quê? Seus esforços de cooperação geram essa vantagem, né? Então está dizendo aqui, melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro faz o quê? Levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Para isto o Senhor criou a união, o casamento, a aliança. Para a gente estar sempre um ajudando o outro. Então, temos nas nossas muitas cerimônias, eu até vi algumas, que usam esse artefato, né, o cordão de 3 dobras, que eu tentei fazer aqui, botei nas nossas lembrancinhas, para mostrar a aliança, que a terceira corda representa, né, uma chia no meio do casamento, da aliança. Então tem muitos casamentos que fazem esse cerimonial e são ditas essas palavras. Então vamos prestar atenção no que ele falou. Se alguém quiser prevalecer, lá no verso 12, olha o que ele diz aqui, verso 12: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Então, quem que resiste contra nós? O nosso inimigo. Então, se um vem contra nós, temos dois, somos dois para lutar contra esse que vem contra nós. Ele vai dizendo aqui, e o cordão de 3 dobras, então, não quebra facilmente. Então, a gente precisa entrar nessa bênção que o Senhor criou para o homem e a mulher desde o Éden, Adão e Eva, para o quê? Para que sejamos fortalecidos dentro dos nossos lares, nossas famílias. Então aqui eu tirei, conforme eu ia lendo, algumas palavras iam me saltando. Então no primeiro versículo ali, no 9, vai falando: quando trazemos para os nossos dias, eis que muitos casais, uns trabalham, outros não. Entendemos que quando cooperamos um com o outro, fica mais difícil de cair, que foi o que a palavra já deixou claro. Casamento é uma união de personalidades. Então, já viu, né? Cada um traz uma sua sacolinha para o casamento. E precisa encontrar um ponto que vai dar aos dois equilíbrio. Um equilíbrio recíproco na estrada dessa vida. Porque não adianta, eu venho com uma sacolinha e meu marido vem com outra. E aí a gente junta as escovinhas ou as sacolinhas, aí começa a abrir, na sacolinha dela tem isso, gostei não. Aí na sacolinha dele, gostei não. Mas a gente tem que encontrar um ponto recíproco, um ponto que vai trazer equilíbrio. E isso não é da noite para o dia, isso é ao longo. Deus trabalha no tempo. Então não pense que vai ser da noite para o dia que você vai ter o casamento
aquele desenho do leão e a bela, né? Uma coisa assim, aquela coisa feia, né? A bela é a fera, né? Vamos dizer assim, foi o que veio na mente agora. Então, a perfeição é uma coisa, você vê, é bela e fera, né? Então, é uma coisa que é no tempo, é devagar. E nós temos que entender esse mistério de Deus. Mas é uma construção do nosso esforço, da nossa resiliência, do nosso amor e da vontade do Eterno. Então eu tenho que aprender a ser resiliente. Muitas das vezes nós somos muito, tem que ser assim, né? Eu pego a minha sacola com a minha personalidade, com o meu caráter, não vou mudar, eu sei que tem que mudar. Mas não é assim que Hashem trabalha. Ele chama os dois para trazer esse equilíbrio. O fato de serem dois já vai dar vantagem nessa corrida, porque temos o inimigo da nossa alma, que é contra o casamento, que é contra a aliança, que é contra a família. Por que eu chamei a diaconisa Leia? Porque ela é uma pessoa que ora muito pela família. Como nós estamos no ciclo de oração, ela está sempre conosco, ela está sempre olhando, mulher sábia, né? Vamos orar, olha a família, né? Então, é nada melhor do que convidá-la para orar, porque ela está sempre focada nas famílias, sempre muito brincalhona. Você acha que ela não tem problema? Nossa, né? Tem muito problema. Mas nesse amadurecimento, na caminhada com o Hashem, nós passamos a ser conselheiras, passamos a ter uma visão mais ampla. E é isto que nos traz para dividir com os nossos irmãos. Já no versículo, ele, na outra parte, diz que se um cair, o outro vai ajudar ele a se levantar. Os irmãos permite aqui um pequeno relato meu e do meu esposo, e estender a mão para ajudar. Aliás, depois. Quando vejo que o meu cônjuge, antes de eu falar alguma coisa nossa, que ele tem fraquezas que abalam a sua estrutura emocional, física e espiritual, porque o casamento é tudo isso. Não é só um corpo, um homem e uma mulher. É uma união que junta o emocional, o físico e o espiritual. Dentro do emocional, ele vem acompanhado de uma história pregressa. Qual foi a história da Leila? Qual foi a história do Wallace, da Camila? Então a gente traz uma bagagem, uma história pregressa, que pode ter sido de uma família maravilhosa, veio de uma educação maravilhosa ou não. Entende? Então já vem acompanhada e pode vir recheada de traumas, entendeu? Alianças erradas no momento enquanto ele era solteiro. Caráter, ele fica então mal formado, ele começa a ficar doente. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui. A mente fica egoísta, o autoritarismo vem, os ciúmes, as invejas, a autocomiseração, o vitimismo, né? Tem gente que se vitimiza de tudo. Toda aquela coisa, parece um cristalzinho, tudo quebra. Aí dá aquela toda brutona, quer brigar, quer mandar. Então são os defeitos que a gente traz, que acaba influenciando o nosso caráter, né, a nossa personalidade. Isso tudo o Senhor quer trazer um equilíbrio. Na questão física, muitas das vezes eu tive um momento de um casal que eu conhecia, que era amigo, vamos dizer que é porque não morreu, mas também é muito tempo que eu vejo. Ele casou e a esposa caiu doente. Ficou muito ruim, à beira da morte. Só que o que acontece nessa hora? Foi surpreendido pela enfermidade da companheira. Não aguentou a pressão. Não aguentou segurar. Sabe aquela promessa feita lá, até que a morte se separe? Nessa hora, não aguentou. E deixou aquela vida. Isso é tão ruim. O que você acha que acontece ali? Ou vou acabar de matar, né? O emocional dela foi onde? Lá pro lixo. Eu fui abandonada no momento mais difícil da minha vida. Então, olha o que
relacionamento desse. E acabou, simplesmente ele não aguentou e deixou. Então, existem essas situações que podem acontecer. Um filho que não nasceu, ficou grávido, aí aborta, cria uma sequela naquele casamento, naquela mulher, principalmente, que ela deseja ser mãe, quer ter um filho, e o filho não chega. Ou então, essa questão do aborto, né? Um atrás do outro. Então, esse filho não chegou, o milagre que não chegou na enfermidade, o filho que teve, adoeceu e morreu. Gente, são coisas que acontecem. A amada que adoeceu e morreu. São várias coisas que, poxa, mas só tragédia. Mas são nessas tragédias que nós somos abalados. Que a aliança é abalada e o casamento é abalado. Principalmente nesses casos que é físico, né? No mundo físico. Vamos entrar no perdeu o emprego. E agora? Como a gente vai viver? Vamos pagar aluguel? Vamos ver. Aí são meios que vêm, situações que vêm adversas na vida do casal, que abalam o casal, abalam o casamento. Como tratar com isso? O sonho da mulher, do marido ideal, que nunca alcançou. Eu queria tanto que meu marido fosse lindo igual, não vou dizer um artista desse maravilhoso que você viu por aí. Que fosse igual aquele roxo, ou então igual aquele pastor. Aquela mulher maravilhosa. Gente, você tem esse sonho. Mas esse é um sonho, irmãos. Porque Hashem, ele trabalha sempre o contrário. Nunca é o que a gente quer, nunca é o que a gente espera. Eu vou dizer, já alguns sabem, quando eu conheci o Rocheu novinha, eu falei para Deus, eu não amo esse homem. Como é que eu vou ficar com ele? Eu falei isso para o Senhor. Eu não amo, eu vinha do mundo, né? Eu era novinha, 18 anos, e o Senhor fala, gente, o Senhor fala comigo desde eu novinha, mesmo no mundo. E aí, quando ele quis me unir ao Roche, ele falou para mim, me falou de casamento. Eu falei, eu quero ser médico de casar, que isso? E aí eu falei, mas como que eu vou casar com alguém que eu não amo? Aí você vai para onde? Júlia? Aí foi a primeira vez, sinceramente, a primeira vez na minha vida que eu entrei no quarto, como a palavra diz, fechei a porta e fui orar. Senhor, é tua vontade, então gera no meu coração amor. Porque eu não posso estar com um homem que eu não amo. Eu tenho que amá-lo. Eu vou viver com ele, né? Então você tem que ter isso no seu coração. Então, o homem ideal, loiro, azul, alto, forte, bonitão, para. Às vezes vai chegar um esquisitão para você e vai falar, não é esse, é? Mas se Hashem está dizendo que é, irmão, a gente vai ter que ir. Ainda bem que eu sou isso. Então, resumo. O impacto no físico, né, desde a beleza, do estereótipo, Oi? Tem orelhudo, feio, gente. Cada um que a gente vê que só misericórdia. Meu marido desculpe dizer, ele era militar no Reco, magrelo, sem graça. Eu falei, Jesus do céu, não tem a ver. Era assim. E a gente novinha, a gente é bonito, né? Não, a gente é bem feio quando a gente é maluco, né? A gente vai melhorando, a gente é tão bom que vai melhorando. Vai fazendo uma maquiagem assim, diferente pra gente. Então aí, essas coisas do mundo físico é como uma coluna que recebe vários golpes. A gente recebe vários golpes na vida, né? No dia a dia. E nascem desses golpes rachaduras que podem abalar a estrutura de um casamento. Então a gente tem que ter muito cuidado com o presente que Deus nos deu. O casamento é um presente. Sendo dois, a palavra nos diz que o outro ajudará o companheiro a se levantar. Eu estou lá caidinha, né? O Roxo sempre cuidou de mim.
né, várias situações bem críticas da minha vida. Vai lá, leva o café, liga o remédio, vai pro médico. Hoje eu e a mãe dele, né? Dou uma mala para ele. Dou uma mala. Vai tomar no médico, botar no médico. E tá lá, mas se não tivesse ele, como seria? Seria difícil, né? Olha como o Rachinho é maravilhoso. Então, ele mesmo se cuida dele, né? Ele cuida da gente e a gente que fica aí. Na questão espiritual, podem estar os dois firmados na rocha ou não. Porque quando a gente está firmado na rocha, o vento vai soprar? Vai. Foi até dito. O vento vai soprar na rocha. A gente está lá. Yeshua é a nossa rocha. Mas a ventania vem sem piedade. Vai trazendo esses ventos ruins. Por quê? Nós precisamos que aprendemos hoje de manhã ser provados. Por isso que a gente tem que estudar a Torá. Por isso que a gente tem que vir, aprender. Nós temos que ser provados para sermos aprovados. Então, o vento vem. Aí você fala, o vento soprando e tu está agarrado em isso. Me segura. Ai, a vontade que eu tenho de matar esse homem. A vontade que eu tenho de enforcar essa mulher. São coisas que acontecem. Porque os momentos são tão adversos que tem hora que a nossa paciência parece que vai extravasar. Nem todo homem tem domínio próprio. Você vê que o fruto do Espírito é uma coisa que é desenvolvida. São óbvios os frutos do Espírito. Mansidão, longanimidade, né? Domínio próprio. E vai, o Espírito já disse, esses são os meus frutos que você tem uma árvore, tem que desenvolver. Mas aí eu só estou olhando para a circunstância, como também foi dito. Só olho para a circunstância, para o problema, começo a deixar rachaduras no meu casamento. Porque em vez de eu me unir para um ajudar o outro, um orar com o outro, um ouvir o outro, né, eu começo a querer ser o tal, né? Eu que mando, eu que falo, eu que faço, eu que quero para ele, eu que resolvo. Ele não resolve. As coisas são para os dois, não é para um. O Senhor disse que se tornarão uma só carne. Mas são duas pessoas, com suas malinhas. E todas essas coisas que nós carregamos, como nos tornar uma só carne, é para a gente trazer o quê? O equilíbrio nessa união. Então Deus, ele trabalha no tempo, para todo o propósito debaixo do céu. Não adianta. Um ano de casado, já quero me divorciar. Não aguento mais esse homem. Ai, não aguento mais essa mulher. Gente, você nem sabe o que um ano é o quê? Um ano é ali, ó, Ezequiel. E que Ezequiel nem andar que anda com o ano. Ele está aprendendo. Então, a mesma coisa é um casamento. Um ano você está aprendendo. Você vai se engatinhar, começa a aprender a falar. Começa a começar a ceder para ouvir a voz, para aprender. Gente, é tudo uma caminhada. Ai, estou 10 anos de casa. Gente, não é nada com 10 anos ainda não. É um adolescente rebelde, cheio de vontade. Né? Não é? É isso mesmo. É um adolescente rebelde, cheio de vontade ainda. Nós somos um reflexo, nossa aliança. 10 anos é júnior, mas ainda não é adolescente. Muito bem, pastor. Isso mesmo, júnior, Deus me livre. Então você vê que nós estamos o quê? Sempre numa caminhada, num crescimento, em que homem e mulher têm que amadurecer. Então e nesse tempo vai tendo os opiniões, vai tendo as discordâncias, o momento do perdão e vamos lá. Então a sabedoria, ela nos ensina que enquanto esperamos, nossas ações devem suplantar nossas palavras. A gente fala demais. É melhor não falar, gente. É melhor agir do que ficar falando blá, 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 o tempo todo. A mulher já é natural de falar, né? Já gosta de falar muito. Mas o Senhor diz que a gente precisa agir mais. A mulher fala muito, você vai lá e age. Você está vendo que ela está falando muito? Vai lá, conversa com ela, fala com ela. Torna você como
sacerdote, o homem como sacerdote lá, tornar o ambiente melhor, a mulher tornar o ambiente melhor. É o equilíbrio que o Senhor nos chama em todo o tempo a cumprir. Lá em 1 Pedro 3, 1 e 2 diz assim, aqui ele fala dos deveres das mulheres, dos deveres dos homens crentes, tá? Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeita a vosso próprio marido. Outro problema nos dias de hoje. As mulheres hoje só estão botar uma coraça no peito para levantar mais ainda, porque elas querem ser empoderadas. Ser empoderadas. Gente, isso não é de Deus. Muitas mulheres estão aí fazendo eventos, eu vejo, e o evento fala muito disso, mulher empoderada. Não existe isso. Isso é rebeldia contra a ordenança de Adonai. Não vai dar certo. É como se você estivesse formando um quartel de mulher para estar desafiando seus maridos em casa com sua personalidade e caráter. Isso não vem de Deus. Isso não faz parte das orientações de Hashem. Então ele está dizendo aqui, na Brit Hadashah, sujeita a vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. O que ele está dizendo aqui? Bom, meu marido não é santo, meu marido não é crente, mas se a mulher se sujeita, obedece, tenta falar com a voz sábia da palavra, ela pode conseguir alcançar aquela vida. Ela pode, quando ao menos se esperar, nem que seja uma mulher com morte, né? Oh, eu aceito Jesus, glória a Deus, amém. Aí pelo menos aceitou. Mas tem uma vida de plantio, irmãos. Nós plantamos o tempo todo. Nossas palavras são sementes. Nossas ações são como facas que podem ou ser um regador para a semente ou uma faca que corta aquela semente e destrói. Então a nossa vida é cheia de mistérios, mas mistérios que nós temos que saber executar como Hashem quer. Porque Deus, em 1 Coríntios 14, 33, ele diz que ele não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz. Então você vê uma guerra dentro do lar. Vou panela para um lado, vou escorredor de macarrão para um lado, vou onde... Deus está ali naquele negócio? Deus está naquela confusão? Ah, não. Ele é Deus de shalom, de paz. Então, se dentro do teu relacionamento começa você ter vontade de pegar o copo, voar na cara da tua mulher, pegar o pau e você ela não você não está errado aí. Porque ele está dizendo que ele é um Deus de paz. E fala-nos que a gente tem que se submeter. Pô, que marido é turma de turrão, cara. Aí o que você faz? Ajoelhar. É turrão. Tem homens que são turrões. A gente fala e não adianta. Eu tenho 45 anos de casar. Não movo se Hashem não mover. Tá? Então a gente faz o quê? A gente ora. Porque existe uma hierarquia. E o mundo, o mundo cristão, vamos dizer assim, e dentro do judaísmo, eu não sei se eu posso incluir, porque depende da visão judaica, é muito essa coisa de, como que eu posso falar? Até fugiu a ideia. Amém. Vamos voltar lá. 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, a gente está falando para a mulher, né? Voltando lá para 1 Pedro, ele faz assim: do mesmo modo, vocês maridos. Aí todo mundo acha que só é para a mulher, mas é para a mulher e para o homem. Vocês maridos, conduzam sua vida matrimonial com entendimento. Apesar de a mulher ser fisicamente, é físico, tá? A mulher não é frágil, é físico. A minha força não é igual à força do meu marido. Mais fraca, vocês devem respeitá-la como cordeira do dom da vida. Ela gera vida. Entendeu? Ela está ali para ser cuidada como esse vaso precioso. Nós temos que atentar para isso. Então o Senhor cobra isso do marido. Ele cobra isso.
se não fizerem, olha o que o Senhor fala. Ah, você não faz? Tuas orações já estão impedidas. O Senhor está falando, é o Espírito está falando. Ah, você não quer cumprir com o teu papel? Então, se não fizer, as suas orações serão barradas. Ah, tu é aquele que grita, tu é aquele que desrespeita, tu é violento, tu faz malcriação, fica de carne. Gente, não é esse o papel do sacerdote. Imagina se o sacerdote lá dentro do templo fizesse pininha, um monte de coisa. Ele era fulminado. Você tem que entender que você tem ali uma missão. Todo sacerdote, homem, tem uma missão. Aí eu me lembro que na época eu era mais nova, esse trabalho de jovem, né? Ah, porque eu sou sacerdote, porque é geração de adoradores, sabe? Que tudo muito, legal. Mas ninguém entende a responsabilidade desse papel. Parece que ficou uma coisa assim meio que banalizada. Hoje eu vejo que as pessoas ainda não entendem o que é ser um sacerdote. Uns estão lá no sacerdote do templo, outros estão lá no sacerdote criança, outro está lá no sacerdote lá da religião tal. As pessoas ainda não entendem realmente o que é um sacerdote, qual o papel de um sacerdote. Então, queridos e queridas, não dá para burlar estas ordens determinadas, da mulher sujeitar, do homem ter o seu papel como entendimento, como cabeça, com respeito, respeitar sua esposa, entender que ela tem uma sacolinha cheia de defeitos como você tem, mas cabe a responsabilidade do sacerdote para ver o quê? Se eu mando ele orar. Eu estava vendo acho que ele era pastor, ele era mesmo, não me lembro. Dentro lá na internet, acho que era um podcast, e ele falando sobre isso. Mulheres, se vocês quiserem repreender o demônio de seus maridos, vocês vão ter que fazer muito jejum e oração. Olha o que ele falou, olha o que ele falou. Muito jejum e oração. Vai para um grupo meu, porque puxa assim. Mas o sacerdote, se ele orar pela mulher, na mesma hora do 2 horas. Porque a autoridade está sobre ele. Mas ele tem que ser santo para que isso aconteça. Entendeu? Então, quando ele abre a boca, bota a mão, orar. Minha esposa tem filho, eu vou orar por ela. Minha esposa quer um filho, eu vou orar por ela. Minha esposa quer trabalhar, eu vou orar por ela. Gente, o mundo espiritual, ele se movimenta. Os demônios sabem disso. Aí o que está vendo? Qual a inversão de valores hoje? Os homens querem ficar na cozinha, a mulher tem que ficar lá no trabalho. Os homens querem cuidar dos filhos, a mulher está lá no trabalho. É isso que Deus mandou? Não é isso que Deus mandou. Deus mandou que nós tivéssemos uma família. E dentro dessa família, não é que ninguém proibiu trabalhar, a mulher não é proibido estudar, não é proibido trabalhar, nada disso. Tudo é num acordo. Só que hoje, com essa inversão de valores, o homem está, vamos dizer, aconchegando, né? Ah, é bom ficar em casa, porque esquentar minha cabeça, né? Então tem homens assim, que querem ser os cafetão, desculpe a palavra. Não querem ser o homem da casa. Aquele que chega, que corrige, que fala com o filho, que ordena o seu lar, que ordena a sua esposa, porque Hashem vai cobrar de vocês, homens. Ele vai cobrar. Cada um vai ter um peso de cobrança. E nesse peso de cobrança, eu não vou poder dizer para Hashem que eu não sabia, porque a palavra está aqui, está escrito. Ele que determina isso. Aí nós ficamos lá querendo, né? Deixar para lá, não faz, só briga. Age com a unção que está sobre a tua mão. Teu filho é rebelde, pai? Vai lá, põe na cadeira, senta, conversa, ordena. Você tem a responsabilidade. Porque Deus vai cobrar. A mulher, ela é aquela cordeira da vida. Ela está lá, ela tem que cuidar do filho? Tem. Ela tem que dar comida, cuidar da casa? Tem. Ah, ela trabalha? Sim. Mas a ordem pesada está sobre o sacerdote do lar. Então, não tem conversa. E aí não querem falar isso. O mundo cristão não quer falar isso. Quer empoderar as mulheres.
Então a gente não pode fazer isso. A gente não pode deixar isso passar batido. Nós somos sacerdote da palavra viva, que a gente cantou aqui, Torá viva, Yeshua. Então eu posso burlar a verdade. Continuando. Não dá para burlar. Famílias saradas requer sacerdotes santos e obedientes. Você quer seu lar sarado? Você quer seus filhos abençoados? Eles vão ter a fase de adolescência, de aborrecência, como fala. Vai ter, irmãos. Eu tive, todo mundo tem. Mas você fez o seu papel. Se ele fez uma escolha lá na frente, uma escolha que não é muito boa, ele vai aprender. Mas a palavra lá em Provérbios diz que ele nunca vai esquecer. Que ele vai retornar no tempo certo. E o Senhor vai trazer ele de volta aquele primeiro amor, aquele conhecimento que ele recebeu desde criança na casa do Eterno. A palavra é viva, irmãos. Não tem como fugir disso. A vida era de mão dupla e cada uma com uma ordem a cumprir. E tudo no tempo do Eterno vai se cumprir as promessas. Não adianta você querer adiantar, porque não vai acontecer. Continuando na parte B de Eclesiastes 4:10, ai de quem estiver só, ele está falando. Ai, quando cair e não houver ninguém para ajudar a se levantar. Isso é muito ruim, que era onde eu queria falar um pouquinho, né? Sobre eu e o Bruxo. Nós temos 45 anos de casados. Fizemos, né, esse ano, 45 anos de casados. Se nós formos falar da nossa vida aqui, nossa, a gente vai fazer um retiro de um mês, vamos dizer, talvez até mais. Passamos por muitas fases no casamento, os quais muitos passam hoje, e é real, quando a palavra nos diz para ajudar um ao outro. Eu sempre fui muito brigona, muito autoritária, tá aí o meu esposo que está por trás disso. Sempre muito de dizer, falar, até porque ele sendo militar, ele tinha uma forma de agir, eu concordava daquelas formas, e eu queria me impor também. Por quê? É aquilo que eu falo, nossas sacolinhas são complicadas. Ele tem a dele, eu tenho as minhas. Então eu começo a não aceitar. E eu digo para os irmãos, de todo o coração, se Rachem não me resgatasse, eu seria uma feminista. Daquelas palavras na frente. Bora. Seria por aí. Mas Rachem, glória a Deus, me resgatou. Porque eu sempre tive muita convicção. Você imagina uma pessoa com 17 anos fazendo prova para medicina, com 17 anos. Eu tinha meus objetivos. Eu sabia o que eu queria na minha vida. Então não tinha essa de alguém mandar, vai fazer esse medicina. Não, eu sabia o que eu queria. Então a gente fez assim, me pegou pelo laço. Não, chama essa cordeirinha aí, senão ela não vai fazer o que eu quero que ela faça. Porque a gente conhece o seu caráter. Ele conhece a tua essência. Ele sabe o que você é capaz de fazer, de lutar. E eu sempre fui assim, irmão. Eu nunca me afrouxei diante das circunstâncias. Eu sempre encarei tudo. E muitas das vezes nós somos o quê? Compreendidos por causa disso. Porque é um caráter que eu trago dentro de mim. E isso já, o Rachem, ele me disse que quando ele estava informe no ventre da minha mãe, ele já sabia quem eu seria. Então ele fez o quê? Opa, deixa eu pegar essa cordeira, porque senão eu vou perder, porque Satanás ia me usar. E ele usa aqueles que têm capacidade para fazer coisas de ousadia. Satanás não procura muito pouco, ele usa, mas para fazer coisas grandes, ele vai usar pessoas ousadas. Entendeu? Não é aquele bobinho, não. Então, ele percebe o caráter que você carrega. Aí ele quer destruir para o mal. Você vê que tem hoje mulheres, né, cantoras, elas aprenderam a cantar onde? Lá no coral, que nem eu, com 18 anos eu estava no coral meio das velhinhas, das minhas irmãzinhas vovó. Eu não ficava com as garotadas não, eu queria ficar com a vovó. Por quê? Eu queria aprender com elas. Elas cantavam, oi,
com elas, junto com elas. Eu queria aprender. E Deus falava para mim, vai para lá, eu te quero lá, vem para cá, eu te quero aqui. Não, olha, eu quero você agora lá naquela banda lá. E eu ia, chegava com cara de trouxa assim, aí eu chorava, mas o que você quer? Ah, sabe o que é? É porque eu vi essa música aqui, era assim. E quando eu vi, eu estava lá, no meio daquela banda cantando, no meio daquele ministério louvando, mas porque Hashem mandava eu ir. Aí você acha que Hashem, que o diabo faria o que comigo? Como você vê hoje, um monte de cantores que aprenderam no coral da sua congregação, cantando para quem? Para destruir famílias, destruir jovens, crianças. Aquele talento foi roubado, porque Hashem me deu talento, ele falou que ele me dava aquele dom de voz do chinol. Falou para mim. Então isso era usado, ia ser usado para destruir. E Hashem deixou. E eu glorifico o nome do Senhor por isso. Então, quantas das vezes nós suportamos as malcriações? Eu já levantei a mão para agredir, sim? Já fiz várias vezes isso. Porque eu contava, me irava, e eu tenho uma família quente, né, Leia? Nós temos uma família quente, né? O marido dela é meu tio. Então, a gente, sabe aquele povo do norte, pega a peixeira, vai cá, onde passar a peixeira? Então, a gente é assim, bravo. Muito bravo. Não deixa as coisas passar, leve não, é um pouco difícil. Orgulhoso, bravo. Gente, não é fácil não. Aí Deus tem que quebrar a gente todinha para poder a gente ficar moldado, para ser usado para coisas boas. Eu digo para vocês que hoje a gente consegue falar do nosso passado sem medo algum, porque de ver como foi preciso Senhor fazer tudo isso. Como eu vou ser conselheira? Quando agora a gente chega nessa fase, né, de que você está ficando mais velho e você passa a ser um conselheiro. Aí chega alguém, vai falar uma situação, você precisa aconselhar, você precisa ter o dom do espírito de discernimento, você precisa desenvolver dons que Deus deu para você, mas que Ele vai desenvolvendo. Ele não dá nada de uma vez. Para você discernir, para você entender, porque os frutos do Espírito, como eu falei, não é tudo de uma vez. Vai passar 20 anos na tua vida, vai cair aquela verde, domínio próprio. Até que você comece a entender o que é ter domínio próprio. O que é se sujeitar, o que é ser manso. Quantas das vezes, irmão, nós temos que passar por situações de afronta e você olhar, até cara de sacerdote, alegre, e você está assim, meu Deus, isso aí vai ser péssimo. Mas você não pode, naquele momento, se discernir, entender que naquele momento não é o momento para você orientar uma palavra, mas é o momento para você suportar, recuar. Quando recuar, quando ir para frente, quando dizer vai para cá, vai para lá, isso só o tempo. Ninguém entra na escola de Hashem para ser formado amanhã. E hoje nós estamos vivendo assim uma afronta de informações. Vou dizer que é afronta. Porque é uma afronta. É todo mundo falando um monte de coisa. E onde está a verdade? Sabe, você sabe discernir onde está a verdade? Todo mundo fala de tudo. E aí, porque é isso, no judaísmo fala um monte de coisa, no mundo cristão fala um monte de coisa, mas onde está a verdade? Se você não domina essa palavra, cuidado. É o que eu quero dizer. Cuidado. Então, Hashem, ele é justo. Ele sabe que tanto os homens têm esses deveres como as mulheres, e ele é justo também para aqueles que se veem em situações de se tornarem viúvos ou viúvas, divorciados. Como vamos, né, esses casamentos que chegam a um clímax da sua vida e perde, né, como falou, eu perdi o meu amor. O marido perdeu o amor, ou a mulher perdeu o seu amor. Qual é a recomendação para isso? Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 3, eu escolhi até na Bíblia hebraica,
as viúvas verdadeiras, se eu falar de viúva verdadeira, que passam por necessidade. Aquela viúva que ficou só, né? Não tem ninguém, não tem filho, ou não gerou filhos, ficou sozinha, não tem um parentesco próximo para abraçá-la. Então ele fala que essa viúva que ficou sozinha, que nós temos que ajudá-la em orações, ajudá-la nas necessidades. O crente que tem parente viúva deve socorrê-la. Nós tínhamos viúvas na nossa congregação, mas morreu, mas estava cheio de parentes. Então os parentes fazem o quê? O Senhor fala, parentes, abraça a viúva. Por isso que ele fala, aquela viúva que está só, não tem ninguém, não teve um trabalho, foi assim, a vida dela foi servir naquele marido. E aí o marido morre e era aquela bênção que nem pensão deixou para ela. Entende essas coisas? Nem pensão deixou para ela. E ela fica sozinha. Então, nós temos o dever de acolher. Também há uma repreensão para esses que estão na postura de viúvos. Lá em Tiago, capítulo 5 e 6, mas as que se entregam aos prazeres desta morte. Tem aquela que ficou viúva e acha que agora pode ser mulher de todos. E pode curtir a vida deixa a vida me levar, como fala o mundo aí. Agora eu vou curtir tudo. Agora eu vou fazer todas o que eu não fiz com aquele abençoado. Vamos dizer assim. Ele era abençoado na minha vida. Então agora eu vou viver como eu quero. É errado. Mesmo que ele antes de ele fosse um homem crente e não era um bom marido, ele mexe que, graças a Deus, já foi tarde. Porque ele não foi um bom marido, não foi um bom sacerdote. E aí o Senhor fala que nós temos que orientar ela para que instrua elas a seguir com respeito, que elas devem se casar de novo do que ficar com esse tipo de mulher. Você case-se de novo. Está lá em 1 Coríntios 7, 8. Casem-se de novo. Mas ele diz, casem-se no Senhor. Não vai pegar qualquer um, aquele lá que está te enrolando. Não. Vai orar para o Senhor. Casem-se no Senhor. Então o Senhor, ele dá as orientações para que a gente, poxa, e agora? Como é que eu fico nesse mundo? Não, tem a orientação. Para você não perder o quê? A sua alma. Porque a gente na carne, irmão, só dá besteira. Então quando a gente quer, o Senhor quer guardar a nossa alma, não quer que a gente se perca. Ele quer que nós recebamos a salvação e mantenhamos, porque a salvação é o dia a dia. Não é uma vez sal para sempre, não existe. É o dia a dia. Então que caso? Quanto aos divorciados, ele fala lá em Malaquias 2,16. Deus diz, eu odeio o divórcio. Diz Adonai, o Deus de Israel. Vamos ler em Mateus 19. Mateus 19. Vou até ler aqui com vocês algumas recomendações. Porque o Senhor recomenda. Agora, se vamos obedecer, nós com ele. E fala até sobre divórcio. Versículo 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, dizendo, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Qualquer motivo? Não aguento mais essa faladeira na minha cabeça. Não aguento mais essa mulher. Você vai repudiá-la por causa disso? Ele está perguntando. Ele, porém, respondendo, disse, ele quem? Yeshua, não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea, e diz, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois irmãos, só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A ordem é essa. E disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio
e repudiaram. Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas, ao princípio, não era assim. Não era dessa forma que ele queria que fosse feito. Continuando. E vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Isso aqui é uma polêmica, misericórdia. É uma dificuldade de se entender o que Rachem está dizendo aqui, muito grande. Em casos específicos, o que é permitido? O divórcio. Por imoralidade sexual. Fornicação. Ia com um aqui, outro ali. Tá, não era casado. Não, pode casar de novo. Eu tive uma situação na congregação, antes da gente entrar na restauração de cabeça, vamos dizer assim, nós tínhamos muitos casais que vinham assistir a aula conosco, que vinha dar aula para nós aqui ainda no 22, na Almoçará 22. E aí eu me lembro uma vez que um pai chegou para mim, e acho que ele falou primeiro comigo, acho que ele nem falou conosco, que ele precisava de uma orientação. A filha estava grávida do namorado. Fornicação. Os dois criados na igreja. Aí falou assim, então eu vou casá-los. O que você acha? Não. Vai casar por quê? Para separamento? Porque o casamento, ele cria uma aliança diante de Rachem. Aí depois que casa, vai ter que fazer o quê? Divórcio. E se odeia o divórcio. Aí você vai fazer isso com sua filha agora? Não faça. Espera, continuando. Sumo, ficaram junto um tempo, o filho nasceu e separação. Se tivessem casado, tivesse assumido aquele papel, esse é o problema, porque ele tem que entrar nesse próximo passo do divórcio. Olha a situação. Então é mais problemático, irmão. O filho caiu, a filha caiu, ora ao Senhor, não se apressem, porque é vergonhoso, minha filha ficou grávida. Não fique assim, não destrua o futuro dos seus filhos. Não que isso está certo, não está nem um pouco certo, filho coabitando com o namorado. Está errado, é fornicação, é pecado. E Deus não se lembra disso. Porém, se acontecer, ficou grávida, não obrigue a casar. Espera, orienta, acompanha, seja aquela conselheira para ver se realmente deverão casar ou não. Porque, irmão, muda da noite para o dia o pensamento. O pensamento do jovem é assim, amanhã não quero mais. Ele simplesmente, ele provou daquela fruta, achou que está mais bonita, descarta aquela. É muito assim, gente. Você vê que os meninos sentam, eles não têm nem respeito, eles ficam falando do relacionamento deles com aquela menina para o outro, e depois vai falar para o outro. Eles nem respeitam. Isso desde a minha época já era assim. Entendeu? Então nós hoje, muito mais. Se ele encontrar outra marra bonita, vai descartar o seu filho. Isso é a realidade do mundo que a gente vive hoje. Por isso que a gente tem que orientar. Não se entregue. Não se entregue. Porque você é como um papel. Usou hoje, amanhã pode jogar fora. Mesmo com muitas promessas. Mas eu te amo tanto. Não é assim que começa? Você te ama tanto. Não. Aí ama tanto, até conseguir o que ele quer. Depois que ele consegue o que ele quer, aí aquilo fica corriqueiro. Depois que ele ficou corriqueiro, aí vem uma Jezabel lá da esquina, não sei da onde, da curva do capeta, não sei da onde, e vai tirar da união.
É orientar não fazer. É orientar não caia. É orientar não peques. Aí minhas filhas às vezes falam, mãe, tu deixou de demorar, a gente namorou muito tempo. E namoraram muito tempo, fizeram muito tempo, muita besteira. Eu vigiasse. Ah, porque a gente demorou a casar. Claro, tinha que demorar a casar. Porque não era como Deus fez comigo. Deus me pegou um laço, botou no pescoço, casa amanhã. Isso, casei. Mas na minha época, era um propósito de Deus, não me perder para o mundo. Eram os novos, elas tinham tempo. Tinha tempo. Não precisava correr. Era melhor conhecer. Era melhor esperar um pouco. E aí, graças ao Eterno, tem ajuda? Tem. Mas barulho cheio. Então, amados, aí voltando aqui na palavra, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Ah, poxa, você é solteiro, você casa com um homem, você é mulher, se a mulher é solteira, casa com um homem que teve outro casamento, você se torna adultério com ele, é o que está dizendo aqui. Não tem como pular isso, irmãos. Isso é complicado dentro do mundo cristão. Entendeu? Você tem que entender que o Senhor já determinou. Por quê? Gente, quando a gente faz uma aliança, nós fazemos uma aliança de sangue. Coabitar com o homem é aliança de sangue. E essa aliança não é quebrada. O DNA é espalhado dentro de vocês. Vocês estão ligados. Isso para ser quebrado, dentro do judaísmo, ainda é mais chato. Exige mais coisas. Então, por que entrar nesse caminho de fazer pacto de sangue com um, pacto de sangue com o outro, pacto de sangue com o outro? Porque é o que acontece hoje. Sua filha dorme com um homem hoje, amanhã dorme com o outro, ele dorme com o outro dorme com o outro, e vão fazendo pacto, transmissão de demônios para os seus filhos, para o corpo todo. Isso é sério, irmãos. E você acha isso normal? Namorei, isso não é nada. Isso é sério. Então a gente tem que zelar pela nossa virgindade, dos nossos filhos, sim, dos nossos filhos, sim. Buscando em Deus a sabedoria para falar, porque isso é sério. Não é uma brincadeirinha de faz o amor, que lindo, maravilhoso, eu te amo tanto. Mas você fez um pacto. Isso nós aprendemos muito bem com o nosso Roxa, né? E falaram muito disso. O Roxa e Rafael. Sobre pacto de sangue. É o que nós fizemos com Yeshua. Um pacto com ele. Tá? E aí, disse-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, então não convém casar. Não case. Não casar, está aqui, está falando aqui. Ele, porém, disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. E então aqui vem o seguinte: abandono do cônjuge descrente. Ah, meu marido não é crente, me abandonou. E aí, eu vou ficar sozinha pro resto da vida? Paulo abre aqui uma exceção. O cônjuge descrente decide se separar. O cônjuge do crente não é obrigado a permanecer no casamento. Ah, você tem que agora. Mas ele continua com a cobrança daquela aliança. Mas aquele que ele abandonou, não pode ficar junto. Entendeu? Violência. Deus odeia o divórcio e a violência. O repúdio sem um motivo bíblico é um ato de violência. Lá em Malaquias, não sei se a gente já leu, vamos ler aqui. Malaquias 2, versículo 13 e 16. Sabe por que o povo peca, irmão? Por não conhecer a palavra. Hoje nós estamos vendo muito oba-oba. O povo não peca por não conhecer a palavra. Malaquias 2, 13, 16. Ó. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor com lágrimas e choros e de gemidos, de sorte que ele não olha para a oferta, nem aceitará com o prazer da sua mão.
E dizeis, por quê? Olha o que ele começa falando. Vamos repetir. Ainda fazeis isto? Cobris o altar do Senhor com lágrimas, chora, clama, de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta. Quem? Deus. Nem aceitará com prazer da vossa mão. Eu quero trazer uma oferta, eu estou chorando diante de Deus, e o Senhor está dizendo, eu não recebo mais a tua oferta. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu conservo. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da mocidade. Ele busca sementes de piedosos. Vocês vão gerar filhos. E ele quer que essas sementes sejam sementes de pessoas piedosas, ungidas de um casamento abençoado, e não de filhos bastardos. E aí ele continua dizendo, porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o impúdio, e aquele que encobre a violência com as suas vestes, quer dizer, violenta a mulher, escondido ali, Deus está vendo tudo, você está vendo? Abusa da mulher, estrupa a mulher, está vendo? Você está vendo tudo. Não pense que ele não está vendo, tá? Ele fala, diz o Senhor dos Exércitos, portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Dizer, irmão, se divorciar, se separar é muito complicado. Veio uma chuva de situações complicadas. Aí ele fala, se separou por incompatibilidade, é a moda de hoje. Não aguento mais o cheiro dela. Não aguento mais a escova de dente suja. Não arruma a casa. Não faz isso. Não faz... Incompatibilidade de gêneros, para ficar mais bonito. É isso mesmo que o Senhor liberta? Meu filho, pode ser a pior pessoa. Ela em casa pode ser o trovão, o raio, o para-raio, não importa. Isso não é uma questão de incompatibilidade. Não é por motivos bíblicos. A palavra orienta que o cônjuge divorciado não se case novamente. Aí é uma situação difícil. E a reconciliação? Ele fala para nós em 1 Coríntios 7, 10 a 11. Para todos os casados eu tenho um mandamento, não de minha parte, mas do Senhor. A mulher não deve se separar do seu marido. No entanto, se ela se separar, deve permanecer sozinha ou reconciliar-se. Olha, é a palavra que está dizendo, somos nós. Como seu marido também. O marido não deve abandonar sua mulher. Essas questões de casamento é complicado. É muito complicado. A gente tem que orar, tem que acompanhar, tem que entender a história. Por isso você precisa de um rosto, de um sacerdote na tua casa, para de poder observar e ver o que está acontecendo. Às vezes é nosso de Satanás para destruir. E aí, o Oxô vai falar ou vai calar, vai depender de você. Porque às vezes a gente abre a boca para falar e não é bem recebido, não é bem compreendido. Tá? Divórcio e novo casamento. Se o divórcio for por motivo de imoralidade, quer dizer, vivia antes, era uma fornicação, ou foi um abandono, eu vivia com ele, mas ele me abandonou, pode até ser permitido casar, porque vocês não casaram legalmente diante da sociedade, não firmaram uma aliança. Pode ser permitido casar assim, pode ser, tá? No entanto, se a pessoa cometer adultério, irmão, adultério está lá na mitzvah, as 10 palavras, não adulterarás, está lá na mitzvah, não tem jeito, irmãos, tá? Ela não poderá casar-se novamente, ou ele não poderá casar-se novamente.
É complicado, mas é o que o Senhor fala na palavra. Na visão judaica, o divórcio civil tem um guete. Não é considerado um divórcio completo na lei judaica, o que pode ter implicações legais e sociais. O que é um guete? É um documento formal de divórcio emitido por um tribunal rabínico. Isso aqui é real dentro de uma visão judaica ortodoxa, principalmente, e tem os rabinos que orientam, lá, casamentos. É mais complicado ainda, porque eles falam que o casal permanece casado sobre a lei judaica, impedindo que se casem novamente no judaísmo. Então, tudo, irmãos, é um acompanhamento para você entender a história daquela família. Ninguém vai liberar nada para você sabendo do que Hashem já determinou. Então, a gente vamos orar, vamos jejuar, vamos perguntar, vamos ver o que Hashem está falando para poder liberar ou não. Né? Então, Eclesiastes 4, 11, 12, e ainda, se duas pessoas dormirem juntos, poderão manter-se aquecidas? Todavia, como pode uma pessoa manter-se aquecida sozinha? Além disso, o atacante, o inimigo, pode derrotar uma pessoa sozinha, facilmente. Mas duas podem resistir a ele. E o cordão de 3 dobra, então não se rompe o quê? Facilmente. Porque estamos nós e também Deus ali junto conosco naquela batalha. Por isso que não se quebra facilmente. Tá? Então, queridos, Deus deixa um ensinamento, ou relembra um ensinamento melhor para nós, para nos ajudar nessa relação de reciprocidade, porque é tanto para um quanto para o outro, não é só para um. Aí tem no mundo cristão, ou talvez judaico, é só o homem, e a mulher fica lá só, baixando a cabeça. Não é assim também, é tudo no equilíbrio. Não adianta você botar a religião na frente também do casamento. Nós temos que botar a palavra. É o que a palavra está dizendo. Aí eu vou olhar para a minha vida, para o meu relacionamento. O que aconteceu? Muitas das vezes as pessoas não querem aceitar que eu fui a culpada da dissolução do meu casamento. Não foi ele que adulterou, não foi ela que adulterou. Mas aí, o que eu fiz para que isso acontecesse também? Existe toda uma reflexão sobre casamento, sobre pessoas. E o Senhor prefere que a gente faça o quê? Libere perdão. Converse. Conversar sempre, irmãos. Então aqui fica alguns desafios para nós. Ajudar um ao outro, obediência, resiliência no casamento, que é a capacidade de você recuperar desafios. A briga feia que você pega o colchão, vai lá para a sala, ou vai para o sofá e não quer saber, ou vou embora, ou ameaço. Tem situações bem diversas. E isso aí é um pouco uma separação. Se a gente não vigiar, ó o inimigo, já conseguiu tirar um da cama. Né? Ó, vou sozinho. Está um no quarto e está no outro. Está um na sala, outro lá. Isso já é uma artimanha. Dali ele começa e vai quebrando. Pouquinho a pouquinho. Se esse Satanás é bom, que ele faz tudo rápido, é pouquinho a pouquinho. Para poder quebrar a aliança. Então, é recuperar desafios, adaptar-se às adversidades e emergir sempre mais forte. Poxa, meu Deus do céu, como é ruim quando eu fico brigada, né? Como é ruim, a gente fica. Aí o orgulho, gente é muito orgulhosa, misericórdia. E aí, não quer ceder, não vou ceder. Aí errado, mas você deu. Aí vamos lá pedir perdão. Aí, vou nada, olha o que ele falou, olha o que ela fez. Mas o Senhor não deixa de ser. Um tem que ser isso, ou o outro, ou a outra, não importa, um tem que ser. Porque senão a gente está abrindo a brecha para ficar sozinho na cama. Para ficar sozinho, ser abandonado. E é difícil resistir ao inimigo sozinho.
A gente tem que vigiar. Então, adaptar-se às adversidades. Elas vêm, mas você, eu amo minha mulher, eu amo meu marido, mas olha, eu tenho que aguentar, não tem jeito. Não vai mudar, irmão. 45 anos que eu oro pelo Roxo Piné, para mudar algumas coisas, eu sei que ele ora por mim também. Mudamos? Acho que a gente melhorou, né, irmão? Acho que está melhor. Vamos dizer que está, mais ou menos, olha o que está dizendo, mais ou menos. Então, por quê? O nosso caráter, a nossa personalidade é uma coisa difícil de ser mudada. Ela é moldada, mas mudada. Pô, eu vou tirar a tua essência, né? Aí a pessoa, o Roxo olha para mim assim, não sei. Aí eu vou mudar a minha essência, eu não vou ficar muito boboca, entendeu? Aí ele vai ficar assim, uma pessoa forte do lado dele. Então a mesma coisa eu. Tem que dar um jeito, pastor, parar de fazer. Aí eu fico sem o apoio dele. Então a gente tem que entender que o caráter de cada um de nós, ele só é moldado. Não dá para dizer, amanhã eu vou ser a Bela e a Vera não vai ser mais, vai mudar. Não, isso não acontece. Isso é difícil. Então, para terminar, comunicação aberta. Tenha comunicação aberta. Não é aquela comunicação. Isso não é comunicação. Fecha o bico. Isso não é comunicação. Eu falo que eu penso assim. Eu fico com raiva e não quero falar. Isso não é comunicação aberta. A comunicação aberta é expressar sentimentos e necessidades. É chegar e falar para ele voltar, para ela voltar com o travesseirinho, e ele também. Tá com saudade, entendeu? Exatamente. Vamos aquecer. Então, se não há comunicação aberta, aquela que eu vou adivinhar. Porque eu vou adivinhar que você não gostou, que você não falou. Às vezes quando eu vou conversar com a pessoa, ele fica lá no telefone, dá vontade de jogar o telefone dele, eu gosto. Olha para mim, não é isso? Olha para mim, eu quero que olhe para mim. Escuta o que eu estou falando. Entendeu? Eu não gosto de estar falando e as pessoas estão direcionadas para outras coisas. Mas eu ouço com o ouvido. Que vontade de bater no ouvido. Eu ouço com o ouvido. Mas não posso. Mas eu falo, é atenção. Então a gente tem que expressar sentimentos, entender as necessidades. Né? É muito, às vezes, difícil para o homem entender as necessidades de uma mulher, porque eles são muito racionais. E a mulher é muito sentimento. E isso aí não tem como mudar, irmão. Nós somos assim. Nós gostamos de besteira, nós gostamos de ficar bonita, nós gostamos de um monte de coisa que é inerente da mulher. Que pode vir o ano inteiro para dentro com a calça azul e a blusa preta, que ele não vai nem perceber. Mas se a gente vier com a mesma roupa, não dá mais. O cabelo torrei, eu torrei. Mas isso é coisa da mulher. Entendeu? São coisas que precisam ser compreendidas e visto como algo assim. Poxa, eu vou cuidar disso. É um cuidado. Isso é um cuidado. É uma necessidade. Perspectiva positiva. O que é isso? Capacidade de superar obstáculos como oportunidades de aprendizado e crescimento. Poxa, tivemos uma situação difícil e vontade de estou cheio, cansada, coisa fora. Mas é isso, aprenda, calma. Se é uma oportunidade, você está aprendendo. Como você vai aconselhar? Se você não tiver experiência. Como você vai dizer lá para a amiguinha lá, Daniela, lá tem mais que tem uma oportunidade de falar, se ela não tem experiência, por que ela vai falar? Se ela não é casada, por que ela vai falar com casado? Gente, entenda isso, as hierarquias não se quebram. Jovem aconselhando adulto? Por favor. Jovem dando conselho para adulto? Por favor. Para com isso, é inversão de valores. Ele não tem experiência. Estou casada há 1 ano. Aí a outra casada há 6 meses, a gente enclapicou o tanto. Gente, que experiência vocês têm? Nenhuma. Porque está falando de coisas que as duas gostam, as besterol da idade do casamento. Mas não de coisas que te orientam para um casamento sólido. E aí, quando a Margarida vem e fala,
Aí já é, irmão. Aí não dar certo. Por quê? São 40 anos na frente de casório. Então a gente tem que parar para ouvir, porque vai ser bom para a sua vida isso. Fortalecer a conexão emocional, apoio mútuo, reparação após conflitos, para a solidez do relacionamento. Então vamos nos apoiar. Né? Às vezes, digamos que a sua esposa ou seu esposo pede um apoio absurdo. Irmão, se não está indo contra a Torá, é um caso a pensar. Mas se ele ou ela está te pedindo uma coisa que você vai pecar contra a Torá, você não pode. Vamos ter um relacionamento íntimo dos dois. Tem coisas que não podem ser feitas. Não pode. A Torá proíbe. Aí você faz. Aí você vai concorda? Não pode. Você vai ter que dizer, marido, infelizmente, ou mulher, isso a gente não pode fazer. Porque o mundo faz, você vai fazer? Vai fazer do seu peito? Não pode. Você está em contra a Torá. Então, tem que ter sabedoria em tudo. Por isso que o Senhor fala para ele ter o quê? Entendimento no relacionamento dele, conjugal, na cama, com a esposa dele, no íntimo dos dois. Tem que ter sabedoria. E não pode ir contra a Torá, porque você está fazendo maldição para a sua criança. E hoje em dia, irmãos, nem preciso falar de tudo que é bestialidade por aí. Em animais, em crianças, em adultos, tudo que não presta acontece hoje aí. Então nós, como servos de Hashem, nós temos que ter zelo no nosso leito, no nosso casamento, respeito. Eles têm filhos, eles têm que olhar tudo isso, tá? Demonstre compromisso e respeito. Tome decisões com base no bem-estar comum, não em impulsividade. A impulsividade é uma coisa péssima dentro do casamento. É muito impulsiva, não espera, faz tudo. Não pode ser assim. Isso tudo, por que a gente tem que conversar? Se você não quer ouvir, vamos dizer, a esposa, você fala algo e ela está dizendo, não faz. Você é impossível, mas você tem que fazer. Porque se não fizer, tem lá um capeta, lá um capiruca, ela está dizendo, não vai. É a historinha dos capetas na orelha. Aí faz quebra-cara. E conta aí, quebrar o cara. Ele não faz. Quebrar o cara. Aí no final, sabe o que eu fiz? Não vai que eu vi mesmo? Vai quebrando a cara. E quebra mesmo. Porque nesse quesito, a mulher ela tem mais sensibilidade a perceber problemas, a perceber situações que vão trazer conflitos, que vão trazer problemas por lá, né? Então você fica mais atenta. Mas o outro não quer ouvir. O outro quer ouvir. Ele não ouve, gente. Não adianta, não ouve. Aí você fica entre oração, porque sabe que aquilo ali é uma armadilha do diabo. Então você tem que entrar em oração, ficar esperta com Hashem, para que no momento certo ele tire a venda. Só Hashem tira a venda. Não adianta você bater de frente, não adianta você impor, não adianta. Se você disser que é uma florice horrorosa, e ele está olhando para ela dizendo, mas ela é linda, não é? Não, ela é horrorosa. Não, mas ela é linda, ele não vai chegar nisso. Então você está vendo que não é algo bom, não tem algo bom nela. Então o que você faz? Você vai olhar. Deus abriu os olhos dele para ele enxergar, porque não vai ser na força. A gente muitas das vezes queremos na força, né? Tem que ser, tem que ouvir. Não adianta. Tá? Não adianta. Então, respeito, bem-estar mútuo, cuidado com a impulsividade, resolver conflitos com maturidade, busque entendimento sempre mútuo, irmãos. Ceda quando for sábio e faça novos acordos. Tá bom, então vamos fazer um acordo agora. Você arruma a cama, eu boto lá na máquina, vamos fazer um acordo, por mais bom que seja. Mas aquilo te perturba? Eu não gosto. O Luiz sempre arruma a cama. Quando ele não arruma a cama, por que não arruma? Porque eu quis. Não quis? O que não quis? Tem que arrumar a cama.
Então tem que aguentar essas coisinhas, às vezes, eu motivo até para brigar. Tudo boba. Mas eu estou tão acostumada que ele arruma a cama, que quando ele não arruma a cama, eu acho um absurdo ele não ter arrumado. Aí a gente arruma um motivo para brigar por causa disso. Entendeu? Isso são experiências que a gente vive. Coisas bobas. Às vezes uma besteirinha, você cria um climão dentro da tua casa. E não faça isso. Evite. Evite dormir brigado. O Senhor já fala. Não deixe o sol se postar da sua ira. Não tem que dormir brigado. Aprenda a conversar. Mas como é que eu vou falar com ele? Aí o orgulho vem, né? Não deixa, né? O orgulho. Fala assim, quer morder. Gente, isso é orgulho. Então, orgulho é ruim no relacionamento. A gente, basta, pô, tá bom. Mesmo que você ainda não está aceitando, mas vamos lá, tá legal, vamos entrar em acordo aqui. É um momento, vamos entrar em acordo então. Eu vou tentar melhorar, vou tentar acertar aí. Sabe aquela coisa? Sempre uma palavra assim, eu vou tentar vencer essa fase. É difícil, irmãos, porque eu já falei, nosso caráter, ele é mudado. Claro, a gente chega a um equilíbrio, mas ele vai ser mudado totalmente. Tá? Então, não evite de dormir brigado, reforce esse compromisso, evite acúmulo de ressentimento. Outro problema sério, você fica com raiva, você não quer liberar perdão. Gente, ressentimento é horrível, você ficar com ressentimento, porque você não consegue, aí mesmo que o orgulho vai trabalhar mais ainda, você não vai conseguir chegar, porque está ali, o coração está tão cheio, você não consegue ser humilde. E Yeshua, a gente tem que olhar, eu sempre falo, quando eu tenho que aconselhar uma coisa, olha para Yeshua, o que Yeshua fez por você? O Yeshua, aí tem gente, né, que adora, né, mas Yeshua é o Filho de Deus, e qual era a carne que ele carregava? Qual era a carne que ele carregava? Era de peixe ou era de homem? Ele carregava uma carne. Qual era a carne que ele carregava? Ele tinha o quê? Se você beliscasse ele, não ia reclamar? Se furou ele e não saiu sangue? Então ele era humano. Era um homem. Sofreu. Mas aguentou. Até a morte. Aí você aguentaria, como foi de bendito aqui de manhã, você daria seu filho? Ele viu lá, Abraão, Deus chamou, promessa, mas agora tu quer meu filho? Tu acha que ele te chamou? Não, ele creu. É isso que a gente também tem que crer. Tem que crer no que Deus falou. E não retroceder. Lembre-se sempre dos acordos. Mantenha na mente os valores desses acordos estabelecidos no relacionamento. Isso vai ajudar a navegar pelos desafios futuros. Não vai ser a primeira, não vai ser a última briga, não vai ser o último grito, não vai ser, porque a gente está no mundo 3, o quê? Aflições, tem problemas financeiros, problemas de saúde, é problema que, vamos dizer, é uma sacola que enche, nunca esvazia. A gente quer esvaziar essa sacola e não consegue. Mas se a gente buscar mais, eu digo para vocês, se eu não tivesse buscado o Senhor na minha vida, tudo que eu já fiz, eu fiz na permissão dele. Tudo. Casar, estudar, não trabalhar, ter formações de muitos títulos, mas não faço nada que o Senhor não diga, faça. Porque eu sei que eu vou me queimar. E um dia ele me deu a prova disso. Você já foi enforcada por Deus? Eu já fui. O Senhor mandou eu fazer deu uma ordem para mim. Ele falou assim, vai lá e ora para aquele rapaz. Meu Deus, a mãe dele é uma macumbeira. Como é que eu vou orar por ele? Ai! Meu Deus, ai! Gente, você vai. Quando eu falo, abra a boca. Posso orar pelo seu filho? Não precisa não, na memória espiritual. Aquela pessoa acabou de perder uma bênção na vida dela. Foi de imediato.
Então eu vejo como Deus quer agir. A gente queria fazer, aquela pessoa, ele andava numa cadeira de roda, era um cara excelente, inteligentíssimo, era uma pessoa inteligentíssima. Vivia numa cadeira de roda, tinha crises. Deus queria fazer uma obra na vida, mesmo dentro daquele lar, onde o espiritismo é o que reina lá dentro. Mas quem é o Senhor? É Ele faz como Ele quer. E quando Ele te ordena, como foi dito aqui de manhã, você vai e faz. Tu tem que fazer. Se tu não fizer, tu vai sofrer a consequência disso. Então eu aprendi naquele tempo, quando o Senhor disse para mim, vai e ora, eu tenho que orar. Como eu já orei, um pé podre dentro da igreja, botei a mão num pé podre, e o Senhor fala, ora, eu peguei o óleo e ungi aquele pé podre. O homem morreu, mas não foi que perdeu o pé, não. O pé ficou bonzinho. E o médico disse que não ia colar, que não ia ficar bom. Morreu de outra coisa, não morreu do pé. Mas o Senhor mandou para quê? Para que a glória dele fosse, o nome dele foi exaltado, porque ele é família espírita, família que vem de uma vida, sabe, de servir Satanás. Então, Deus nos quer usar para manifestar a glória dele. Aí você fica com nojo? Vai ficar com nojo? Não vai ficar com nojo, não. Você tem que crer. Ai, eu vou tomar um vinho. Não tem não, irmão. Vai pegar o óleo lá e vai, pá, e vai fazer. Não interessa como Deus mandou você fazer. Então, Deus vai acumulando, mostrando na caminhada da nossa vida, como Ele quer nos usar. Enquanto orar, né, depois o Senhor nos chamou para estudar, para trazer a Torá para a nossa vida, entender mais a fundo. Isso aí, irmão, a gente ainda estava num serviço na comunidade cristã. Aí você vem para a comunidade judaica e você leva outros plá, tudo que ela também. Você tem que aprender. É outra visão. Você tem uma visão cá e tem outra visão cá. E aí, como lidar no meio, punha de cá, punha de lá, mas você já tem experiência de cá e começa a ter experiência de cá, para entender quando Deus fala que Ele quebrou o muro de separação, lá em Efésios 2, Ele quebrou esse muro de separação, não há mais, mas quem faz esse muro, quem levanta esse muro somos nós, porque lá é melhor, não, porque lá é melhor, não, porque lá é assim, porque aqui é assim, irmão, somos nós que fazemos essa separação. E quando nós entendermos que Yeshua, Ele preparou, o Pai preparou tudo o que Ele fez, quando Ele separou os seus servos, quando chamou Shaul, quando separou Pedro para falar para os judeus, quando mandou Paulo vir falar para os não gentios, enxertou todo mundo, ainda fala, não se ensoberbeça, igreja, porque eu te enxertei, mas eu posso tirar quando você cair. E as pessoas não estão atentando para isso, estão vivendo no mundo do país das maravilhas. Vamos, vai cair ouro aqui, vai cair ouro lá, vai fazer. Estão vivendo no mundo do país das maravilhas. Não é isso. Primeiro tem a Torá no coração, para depois você discernir se aquele mundo é das maravilhas mesmo ou não. Tem que discernir. Não é porque o fulano falou, faz isso aqui, faz aqui, que você vai dizer que aquilo é certo. Irmão, tudo que chega até a mim, eu digo de experiência própria. Fulano chega para mim, faz isso. Muito obrigado, vou orar por ele. E quando Deus não respondeu, eu não vou fazer. Porque eu sei a caminhada que me está. E hoje nós estamos de portas abertas por manter a integridade espiritual. Você paga o preço. Está a fim de pagar o preço pela integridade espiritual da tua família? É por isso que nós vamos orar. Vamos ficar pé. Terminamos aqui. Aleluia. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam. Avinu Malkeinu, aqui estamos, Senhor. Para que o Senhor, nessa tarde, noite, derrame sobre nós essa integridade espiritual, essa integridade em nosso casamento, em nossa aliança. Senhor, em nome de Yeshua, que todo o mal, como o Senhor fala, se não tiver alguém junto comigo, como que haveremos de vencer o inimigo? Precisamos ter esse cordão de 3 dobras em nossa vida
E se nós não tivermos, o Senhor será esse cordão. Ele é o nosso marido, Ele é o nosso noivo, é Ele que nos sustenta nessa caminhada que pode ter começado torta, cheio de desvios, cheio de problemas, diante de um tempo de ignorância. Pai querido, mantenha a nossa integridade espiritual, que a gente não saia dela, porque ela vai nos manter esse tempo do fim, Senhor. Olha, Senhor, tu tem dito que aquele que for santo, tu vai guardar nesses últimos dias. Senhor, tu tem dito que a santidade, a santidade nos livrará. Ser santo é ser separado. Ser santo é estar ali, Pai, firme e forte nas promessas de Hashem. E com isso, Pai, nós somos, Senhor, rejeitados. O mundo nos rejeita. O mundo não quer, ou até mesmo os próprios irmãos que dizem ser irmãos, nos rejeitam, Senhor, porque não enxergam o valor de uma joia, Pai. A joia tem que estar brilhando demais para eles enxergarem. E às vezes é um brilho mentiroso, é um brilho que ofusca a visão, que não deixa enxergar a verdade. Mas quando o brilho, Senhor, ainda está ofuscado, porque precisa ser moldado, Senhor, vai ser uma pedra linda, maravilhosa, moldada. Senhor, em nome de Yeshua, nós cancelamos nessa tarde todo principado e potestade e tem se levantado contra as alianças. Nós repreendemos em nome de Yeshua, Senhor, todo mal, toda seta que é lançada nas alianças. Senhor, visita o teu povo que está aqui, aquele que possa estar assistindo agora na internet. Senhor, quebra a maldição, Senhor, maldição de enfermidades, maldição, Senhor, de alianças que nasceram de um momento errado. Senhor Deus, trabalha nesses corações, Pai, dos sacerdotes, das mulheres, para entender que tudo é mútuo, não é um mais nem outro menos. Tem que haver equilíbrio, tem que haver concordância, tem que haver abrir mão. Nós temos que abrir mão, nós temos que ceder, Senhor, aquilo que é preciso para o bem de todos, para o bem dos filhos, para o bem da esposa ou do esposo. Senhor, que nós possamos buscar esse entendimento, para que, Senhor, quando tu chamar a tua noiva, tu não vai chamar uma noiva suja, tu vai chamar uma noiva imaculada, uma noiva separada, para fazer a tua obra, para casar contigo. E isto, Senhor, não tem gênero, é homem e mulher, somos noivos do Senhor e precisamos ser santos, puros, imaculados, para que a partir da nossa aliança, assim seja com Hashem. Pai, em nome de Yeshua, eu te agradeço a oportunidade. Hoje tu falaste como tu quiseste, Pai. Senhor, eu te agradeço. Senhor, tenha misericórdia de nossas vidas. Ajuda-nos a cumprir, Senhor, a missão. Eu sei que tu nos chamaste para uma missão. E essa missão, Senhor, não está restrita somente ao povo separado judeu, mas também a um povo que não conhece a tua palavra, a um povo que precisa ser enxertado e entender, ter os olhos abertos, que eu e você sejamos esse povo, que nós vamos atravessar barreiras, e elas começam primeiro em nossa casa, para que nós sejamos vasos de honra, usados por Hashem, para aqueles que estão em trevas, que estão com as vistas vendadas, que estão cegos, que não enxergam nada, que não entendem nada, foram totalmente arrebanhados pelo Espírito do mundo, Pai. Senhor, abre nossos corações, e nós venhamos nos revestir das tuas armaduras espirituais, e nós venhamos revestir da tua autoridade, para sair, para falar, para onde quer que tu nos coloque. Nós temos autoridade, discernimento, para apregoar o ano aceitável do Senhor, porque o dia virá, e breve virá. Então hoje te agradecemos por essa oportunidade,
hoje, o agora, porque o teu Deus do presente, o teu Deus que trabalha no agora. Então agora, Senhor, eu declaro no teu nome, quebrado toda maldição, quebrado todo mal, toda intervenção do diabo nos lares, nos filhos, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Vê, amém. Rosnete. Quando diz que eu ia falar dessa, apenas um comentáriozinho, né? Vou dar a paz por todos estarem aqui, vou dar a paz por vocês estarem nos assistindo, que não tenha sido só para casais aqui, mas para todos nós, né? Tenha servido para aquele e para aquela que somos servos de Hashem, que possa haver uma unidade no corpo do Mashiach. Porque se não houver unidade entre esses 5 dedos nessa mão, a coisa vai ficar feia. Se o polegar resolver a não estar em sintonia com o mindinho, vai ser difícil para pegar as coisas, não é verdade? E assim, por si só. Que Hashem nos abençoe, palavra muito boa, e que Hashem possa, a partir de agora, já sairmos do Shabbat, né? Possa ser uma semana que está iniciando, abençoadíssima, uma semana na direção de Aruma Rakodesh. Mas eu tomo, parabéns para todos vocês. Hein? Eterno, tu possas continuar conosco agora na comunhão, estaremos aqui realizando. E depois, o nosso retorno para os lares, nos guardando, nos livrando de todos os males. Que possamos, Hashem, termos uma semana de dias comuns abençoadíssimos. Teremos problemas? Sim, talvez. Mas, se eles vierem, tu estarás conosco, Senhor. E conseguiremos passar mais uma semana de dias profanos, até chegarmos um dia santo que nos chamares. Guarda a Beit Leishon, guarda as congregações, as Kirkilot, que têm, Senhor, trabalhado na tua obra de forma séria, juntamente com seus líderes. Abençoa a todos que pertencem ao NJC. Abençoa a Ratzion, abençoa-nos a Ensinando de Sião. Abençoa as demais congregações e aquelas que não fazem parte, mas que também são sérias e que, Eterno, proclamam a tua Torá. Ministra sobre cada um de nós, ministra sobre Israel, guardando-nos e livrando-nos de todos os males. Pois nós choramos e te agradecemos, não porque mereçamos, abençoando este lanche que comeremos. No nome de Deus, o Senhor, Yeshua HaMashiach. Amém. Yivarech Adonai, Yismerecha, Yahir Adonai Palaverecha, Vivolecha, Yis Adonai Palavelecha, Viyasenecha, Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Hashem, Yeshua HaMashiach, Adonai, Moshiach Yakar. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat. Uma excelente semana para todos.